Olá, Nara. Olá, Vanessa. Muito bom ter vocês aqui conosco, nossas grandes facilitadoras do Game Shift Gestão da Mudança. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa coisa da mudança, né? Sobre as nossas áreas de resistência, como é que a mudança ela pode ser benéfica ou não para as nossas vidas, ou isso depende da forma como a gente reage. Então, a gente está aqui para bater um papo super aberto, sem roteiro, sobre como é que a gente faz para lidar melhor com as mudanças, antecipá-las e para que isso possa, sei lá, ajudar a gente na nossa carreira, ajudar as empresas a crescerem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E para começar, queria convidar você, Nara, para contar para a gente um pouquinho da tua experiência, né? A Nara, que é uma profissional, uma executiva de RH, que esteve dentro do mundo corporativo durante muitos anos. Entender um pouquinho de você, Nara, como é que você via o perfil dos profissionais que trabalharam com você ao longo da sua carreira em relação às resistências à mudança, ou não, ou a um perfil tão empreendedor que nem olhava, tem mudança? Vamos embora. Conta um pouquinho para a gente dessa tua experiência. Muito bom, Ci. Obrigada por estar aqui. Eu acho que a única certeza que a gente tem é que a gente precisa mudar e que a gente vai mudar, né? Eu acho que a pandemia ela veio para tornar isso ainda mais latente, né, com tudo que está acontecendo. E falando um pouquinho da minha história, eu que sempre fui uma agente de transformação, né, eu participei de vários processos, né, de implantação de RHs estratégicos ou mudança, profissionalização de negócios, é de verdade um dos pontos mais sensíveis, né, porque a gente está falando de uma superação das pessoas e cada uma está num nível diferente, né. Então, como é que a gente consegue embarcar todas as pessoas naquilo que a organização acredita e quer chegar, né? E o que eu percebi na minha experiência é que eu precisava muito da liderança. Ela precisava estar muito engajada e entendendo, né, para onde a gente queria ir, o que que a gente ganhava com aquilo, né? Mas mesmo assim, a gente sabia que a gente tinha aqueles líderes que estavam muito evoluídos e já estavam muito dentro do processo e muito possivelmente eles seriam grandes alavancadores do processo, né? E também entender que eu tenho uma liderança que ainda está entendendo o que está acontecendo, né? Isso faz com que ela se sinta insegura, isso faz com que ela tenha medo, né, de viver esse processo, e é aí onde eu acho que o RH entra, né? Quando ele começa a olhar não o processo de uma forma única, mas ele consegue identificar quem são as pessoas, em que momento elas estão, e daí ela conseguir trabalhar de forma individualizada, né? Então, quem é aquele meu líder que é o meu grande, entre aspas, ofensor do processo de mudança? Né? Porque ninguém é ofensor, no final das contas, todo mundo quer e está ali dentro tentando, né? Só que cada um tem a sua limitação. Então, quando ele vê que tem um apoio como recursos humanos, é impressionante como muda, porque ele sabe que tem um aliado, né? Ele não se sente exposto. Quanto mais a gente expõe, eu sinto que é mais difícil o processo, né? E quando ele vê um canal onde ele pode falar sobre seus medos, pode falar sobre as suas inseguranças, né? Ele consegue dar os primeiros passos. Quando ele Entendi. minimamente se sente acolhido, né? E, Nara, você diria que tem aqui uma questão do RH apoiar o indivíduo, e isso faz parte das competências do técnicas, né, e comportamentais do RH em si, das pessoas que lideram esse RH, mas tem também o lado do indivíduo. Me fala um pouquinho como é que você via os indivíduos da organização que não estavam tão abertos, como você disse, né? Não é que eles sejam ofensores, eles até querem mudar, mas eles têm as suas zonas de conflito interno, que fazem com que eles tenham barreira, resistência a essa mudança, e às vezes nem pronto, consciente. Como é que você via os indivíduos procurando alguma alternativa para mudar essa sua própria atitude, esse seu próprio comportamento? Quanto as pessoas estão dispostas a investir nisso? É muito legal a tua pergunta, assim, porque o que eu percebia, né? As pessoas que estavam mais dispostas a entender, né, que tinham um ownership, sabe, de buscar o que estava acontecendo,
elas se destacavam no processo de mudança. Porque elas assumiam de, cara, vai mudar, ok? Então, me deixa entender, sabe? Me deixa entender e fazer o seu próprio movimento, né? As pessoas que demonstravam, vou chamar de insegurança, mas não necessariamente era só isso, né? Mas se colocavam no lugar de observador. Tipo, deixa eu ver o que vai acontecer mesmo. Se eu ver que vale a pena, eu me movimento. Eram as pessoas que, de alguma forma, ficavam atrás no processo e acabavam sendo impactadas até pela tua primeira pergunta. Eram impactadas nas suas carreiras, né? E aí começava a entrar num círculo de projetar na organização o grande problema, né? E aí entrava a gente dizer, opa, tanto liderança quanto RH, de dizer, cara, vamos junto, né? Porque esse é um processo conjunto, né? Sim. Então, a gestão da mudança, ela partia dessa clareza para que cada indivíduo conseguisse fazer os seus primeiros passos e entender, mas, de fato, era muito claro os indivíduos que conseguiam se colocar à frente, ou minimamente questionar, chamar para conversar, sabe, trazer a sua inquietação. Eram as pessoas que, de fato, se destacavam e conseguiam, a partir da mudança, alavancar os seus processos de carreira ou apoiar a organização nesse processo. Ou seja, né, sair daquela zona de vítima, né, porque, puxa, tudo mudou, mas eu queria que continuasse do jeito anterior, porque eu já conhecia, eu já sabia como fazer, e agora está tudo diferente, e por ser diferente não vai funcionar, né? Então, é muito interessante como a gente, como indivíduo, a gente precisa ser protagonista das nossas carreiras, protagonista das nossas, da nossa vida, né? Cada vez que a gente tem aí a Van, eu já ouvi a Van falando sobre isso, do locus externo, né? A gente fica 100% no locus externo, a culpa e a responsabilidade é da empresa, é da organização, eu não me coloco como protagonista, e transferir isso para a organização e dizer assim, cara, eu não sou responsável pela minha carreira, a empresa que é, né? Então, muito interessante isso que você está trazendo, Nara. É muito bacana, e é legal também ouvir um pouco da Van, no sentido de o que ela vê como consultora, né? Porque eu estava muito dentro do processo, né? Como um agente de transformação, né? Ou como alguém que estava, de alguma forma, estruturando o processo de mudança, né? Muito bom, meninas, prazer estar aqui com vocês na IC. Gosto muito de como a gente começou essa conversa, porque trouxe a visão dentro da empresa, mas a visão do indivíduo, né? Eu sou uma eterna defensora que o autoconhecimento, ele é o caminho para absolutamente tudo. Então, antigamente, não é de hoje que a gente ouve falar de resistência à mudança, né? Afinal de contas, a zona de conforto, ela nem sempre é ruim, todo mundo gosta de um pouco de conforto, então é normal ter essa resistência à mudança. O que acontece é que a gente entra dentro de um mundo VUCA, nessa era da informação, e que não dá tempo, a gente precisa se adaptar, a gente precisa lidar com as mudanças e estar preparados para ela, né? Eu costumo dizer que não tem mais tempo da frustração. A gente antes vivia a frustração ali, hoje não dá mais tempo, porque a hora que você pensa em se frustrar, já aconteceu outra coisa. A gente sai um pouco do fluxo de planejar para fazer um super marketing, por exemplo, um super lançamento, para testar, para ir para a fase do teste, para fazer acontecer. E se você não tem uma equipe, né? Tanto obviamente, o líder é o que empodera essa equipe, mas se você tiver pessoas que não têm esse autoconhecimento sobre qual é a sua tendência, né? A gente tem tendências, então tem pessoas que gostam da zona de conforto e tem um pouco mais de dificuldade. Tem pessoas que têm uma questão de buscar muitas informações demais para tomar uma decisão,
que a gente fala da zona da paralisia por análise. E o que acontece? Você tem tanta informação, você está buscando tanto conhecimento, cada vez mais você não consegue agir e dar o primeiro passo. E é aí que é o grande ponto, a gente não tem mais tempo para tudo isso. Então, a minha visão de fora, assim, falando até de RH e liderança, eu como consultora, não só de recrutamento, mas depois voltei para esse olhar de desenvolvimento humano, eu colocaria como chave o autoconhecimento, a pessoa aceitar. Eu adoro Jung fala muito sobre isso, né? Você não consegue mudar o que você não vê, o que você não sabe. Como que você desenvolve alguma coisa se você não tem conhecimento disso? E é por isso que muitas vezes feedbacks negativos não vão muito longe dali. Porque se a pessoa não compreender, se a pessoa não aprender, se a pessoa não souber, não vai fazer. Né? Aliás, isso é uma característica muito importante da mudança. Se a pessoa não souber por que ela está mudando, ela provavelmente não vai ser um agente transformador. Ela provavelmente vai ser uma pessoa que vai dificultar o processo da mudança. Tem que fazer sentido para ela, consultora, né? Exato, tem que fazer sentido para a pessoa a mudança, né? E como é que ela sabe o que faz sentido para ela se ela não se autoconhece? Então, a questão de olhar para fora, o meu relacionamento era sempre com recursos humanos e um líder, né? Um gestor. Então, era sempre esse caminho. Então, eu tinha diversos tipos de clientes, que era o meu primeiro contato, que era RH, e tinham clientes que falavam, Vanessa, vai direto com o gestor, influencia se tem espaço, e tinha outros gestores que não. E aí a gente pode falar da zona do medo, né? Existe uma insegurança muito grande no mundo corporativo, em todas as áreas. De gerações passadas que eram do comando e controle, que tinham medo de questionar os seus líderes e serem demitidos, que tinham medo de realmente se expor numa situação sem ter certeza. E aí você tem dois tipos de medo, né? O medo racional e o medo irracional, que são coisas que a gente cria. Por exemplo, a gente está falando agora de muito o marketing digital, né? E o poder das redes sociais e as influenciadoras. Eu fui para o Instagram faz pouco tempo, mas eu tinha um medo completamente irracional, que era do julgamento, de era colocar a minha cara ali para todas as pessoas, para fazer realmente o negócio acontecer. Então, dentro do mundo corporativo, não raras vezes, eu vi pessoas dentro do RH se anulando para não discutir, por exemplo, a conclusão de um projeto. Então, não, mas o gestor quer assim. Não, tá tudo bem que o gestor quer assim, mas vamos mostrar para o gestor que existem outras possibilidades e que isso vão ter impactos negativos no negócio dele. Ah, não dá. Ele é realmente muito difícil de lidar. Então, esse nível de hierarquia, né, que eu acho que o RH vem trazendo precisa trazer e vem trazendo esse empoderamento de somos duas áreas de negócio e a gente está junto no mesmo objetivo, né? Isso a Nara de dentro, né? A Nara pode falar melhor, mas eu de fora via muito isso, assim, o RH muitas vezes como uma área de apagar incêndio, assim, de fato um bombeiro ali que vai apagar um incêndio, mas que não traz esse conhecimento às vezes para o gestor que ele tem. Que a gente fala, né? O RH estratégico. Normalmente, estratégico tem mais números do que pessoas, mas pessoas são pessoas que vão fazer os números, né? Não é uma coisa ou outra. As coisas não se separam dessa forma. Então, enfim, já falei demais aqui, né? Se deixar, eu fico falando, porque eu acho maravilhoso. Mas eu acho que é primordial esse autoconhecimento, tanto individual, quanto o teu líder, o teu RH, saber ali quem são as pessoas que vão te ajudar ou não, para que a gente possa influenciar os stakeholders, né? De uma forma, uma pessoa que busca muita informação, por exemplo, você tem que saber como você vai liderar essa pessoa. Chega, não precisa mais de formação, vamos dar o primeiro passo. Vamos fazer um pouquinho? Quem sabe se a gente fizer um pouquinho, você já sai ali daquela análise, já dá um conforto, né? Não precisa ser perfeito.
A gente fica buscando uma perfeição que é a utopia. E você trouxe uma coisa super interessante, que é assim, né? O cérebro, ele não sabe distinguir o que é imaginação do que é realidade. Então, esse medo que você trouxe irracional, para o cérebro, ele sofre do mesmo jeito, como se aquilo fosse realidade, né? Então, quando você imagina uma situação, mesmo que seja só imaginação, que ela não esteja acontecendo, o seu corpo sofre, né? Você sente toda a questão química, inclusive, do sofrimento. E o lado positivo também. Então, se você consegue visualizar algo positivo acontecendo, o teu corpo também sente a adrenalina, também sente a emoção, como se aquilo realmente fosse real. E eu me lembro que uma das estratégias no mundo corporativo que a gente usava justamente para conectar o indivíduo, o liderado, a organização como um todo, com a mudança, era dando essa visão, né? Então, vamos lá, agora vamos imaginar que já é o ano de 2000 e tralalá, e chegamos lá, chegamos no nosso objetivo. Como nós estamos? Nós estamos assim, né? E aí é construindo essa visão. Eu gosto muito de um exercício que a Joanita, que é a nossa conselheira, sempre nos provoca a fazer quando a gente está fazendo planejamento estratégico de qualquer projeto ou da empresa, não importa, ela diz assim, qual é a manchete que vocês querem ver daqui a X anos? E aí a gente fica imaginando lá a capa da revista Forbes, né, com aquela manchete que é a visão daquilo que a gente quer alcançar. E aí, por mais que a gente saiba que tem um caminho a ser trilhado, que não é simples, não é fácil, isso nos ajuda a nos movimentarmos a essa visão. Acontece que uma coisa que eu percebi quando eu estava no mundo corporativo é que nem sempre a visão da empresa se conecta com o indivíduo. E se ela não se conecta com a visão do indivíduo, esse indivíduo, naturalmente, ele passa a ser um detrator da mudança. Não porque ele quer, não porque ele é malvado, não porque ele quer atrapalhar a organização, mas porque ele precisa do emprego, talvez, não vê oportunidades fora dali, e aí ele vai transitando fazendo um esforço gigante para acompanhar essa mudança, mas dentro dele aquilo não faz sentido, e aí ele não vai se conectar. E se o indivíduo não se conecta com a empresa, ele dificilmente vai conseguir progredir dentro dessa empresa, né? Então tem que ter alguma conexão. Como é que você vê, Nara, trazendo um pouco desse ponto que a Van falou, do RH estratégico como protagonista, e a gente vê várias empresas onde o RH já assume essa posição, e não é de hoje, já há alguns anos, mas também várias empresas em que o RH ainda não é o protagonista. Como é que você vê que o RH poderia contribuir para essa conexão entre o indivíduo, o propósito da empresa, e o que ele deveria fazer com os indivíduos que não se conectam? Tem uma fórmula ou não? Ou deixa Nossa, se tiver essa fórmula, eu vou ficar milionária. Mas, o que acontece? Eu acho que tem um ponto, eu queria fazer um gancho, porque tanto você quanto a Van trouxeram a questão da comunicação, dessa visão e tal. E a gente precisa ter muito cuidado com a comunicação. A comunicação não é só o e-mail que eu mando, porque a comunicação, ela está atrelada a essa conexão que você está me perguntando, né? Eu estava, inclusive, hoje de manhã, trabalhando num grupo de líderes, que a gente está implantando um processo de avaliação, mas é um processo que traz a autorresponsabilidade. E a maioria dos líderes nunca fez assim, sempre foi um modelo muito tradicional, o gestor me avalia, o gestor define, o gestor fala o meu caminho, e eu falo, então, é você que tem que definir o seu caminho, né? E alinhar com o seu gestor como é que isso é possível de acontecer. E o que eu percebo é essa dificuldade, e aí tem a ver com o autoconhecimento que a Van trouxe, porque eu preciso saber me expressar para conseguir dizer aquilo que eu de fato acredito, e é possível falar sem agredir aquilo que está sendo definido, mas encontrar o melhor alinhamento, né, para que essa conexão aconteça, né, e foi muito interessante, porque ontem eu estava falando com um grupo de jovens, falando sobre carreira, início de carreira e tal,
E aí ele me perguntou assim, como é que eu desenvolvo a minha oratória? Tipo, você levou quanto tempo para desenvolver a sua oratória? Eu falei, nossa, quase a vida inteira. Então, não é fácil, é um processo contínuo, né? E quando a gente passa pelo processo de observar e se observar, você consegue influenciar melhor o contexto ao qual você está, né? E essa conexão, para mim, ela está atrelada a diálogos abertos. Diálogos abertos e genuínos. Se eu confio na minha liderança, eu consigo falar para ele sobre os meus medos, eu consigo falar sobre o que essa mudança significa para mim realmente, e não o que é politicamente correto, né? Onde eu saio dali e começo a ter um monte de agenda oculta, que é o que a gente mais vê no processo de mudança. As pessoas saem das reuniões, todo mundo entendeu, todo mundo alinhado, beleza, sai da reunião, começa um monte de agenda oculta, do tipo, vamos ver o que vai acontecer, quero, né? E a mudança não acontece, né? Então, o maior desafio para mim, ele está atrelado a uma comunicação, mas uma comunicação genuína, né? E essa conexão, ela tem como base a confiança. Se você não estabelece vínculos de confiança, você não consegue fazer essa comunicação. O máximo que você consegue é ser claro e assertivo no seu processo de comunicação. Não necessariamente que essa pessoa está junto com você, né? E aí eu falo até, né? As pessoas que eu mais consegui reverter no processo foram as pessoas que se conectaram com a minha vulnerabilidade. A partir da minha vulnerabilidade, ela se tornou vulnerável e também eu consegui ajudá-la, porque até então ela tinha um discurso meramente corporativo e eu não conseguia acessar, né? Então eu dizia, cara, já é a segunda, terceira vez que a gente conversa e não muda. Não muda porque não faz sentido para ela. E aí eu mudei a estratégia, e eu falei, deixa eu falar da minha vulnerabilidade para ver se ela se abre na vulnerabilidade dela e consegue estabelecer um vínculo comigo, né? E foi quando deu certo. É interessante. E aí as pessoas... Pode falar. Não, termina. E aí as pessoas... Então, e aí essas pessoas que conseguiram de fato se conectar comigo, no exemplo que eu vivi, ela fala, estou aqui por você. E aí estabelece um vínculo de confiança absurda, inclusive de eu dizer, agora a gente vai mudar de direção. Ela disse, Nara, eu não entendi ainda, mas porque você está falando, eu vou. Depois eu entendo. Porque confia. Sabe que eu não vou colocar ela numa situação onde ela não vai dar conta. Percebe? Então, você aumenta o seu nível de relação e de conexão a ponto de você mobilizar as pessoas de uma forma muito mais rápida. E isso é muito interessante, né, Nara? Porque o que você está trazendo é o papel da liderança no processo de mudança, quando a gente está falando da organização, ela implica na liderança ter um autoconhecimento muito grande sobre si, sobre os seus gatilhos, implica na liderança conseguir criar vínculos com os seus liderados. Para criar vínculo, ela tem que se colocar mais vulnerável, porque a gente não se conecta com quem é intransponível. E até abrindo um grande parênteses aqui, eu estava assistindo esses dias, junto com o meu filho, a She-Ra, e a She-Ra de hoje não tem nada a ver com a She-Ra que a gente conheceu, porque a She-Ra que a gente conheceu era aquela She-Ra intransponível, que ela podia tudo, ela ganhava todas, né? Ninguém podia com ela sabia tudo. E aí a gente vê, né, como muda de uma geração para outra. A She-Ra de hoje é uma She-Ra que tem questões de insegurança muito grande, ela está sempre em busca de para que ela existe, o que ela precisa fazer, qual é o caminho dela, né, que se foca num determinado instrumento, que é a espada que transforma ela em She-Ra. Quando essa espada não existe, ela já não sabe quem ela é. E aí, conectando um pouco com as nossas organizações, muitas vezes nós somos a organização e não nós mesmos, né? Então, a organização é a nossa espada, quando a gente não tem a espada, quem nós somos. E a liderança, ela passa por essa constante, essa constante reflexão e autoconhecimento que a Vanessa trouxe. E a partir do momento que ela entende quais são as suas fragilidades e quais são as suas potências e aplica isso no dia a dia, ela se conecta com os seus colaboradores, com seus pares, porque a gente não lidera só
com os nossos liderados, a gente lidera para os lados, para cima, para todo lado, principalmente num processo de transformação, como agente de transformação, e é essa conexão que faz, esse vínculo que você traz, que faz com que as pessoas nos sigam ou não. E tudo bem se elas disserem que não, né? Eu acho que um dos suportes que toda organização pode ter, pode olhar para si mesma existem pessoas que não querem estar ali. Como é que eu apoio essa pessoa a fazer a transição e ir para o lugar onde ela quer estar? Né? E apoio ela a fazer essa mudança. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha um liderado que, em todas as funções de liderança que eu estive ao longo dos últimos anos, eu sempre tive o hábito de marcar pelo menos 1 hora de conversa com cada um dos meus liderados diretos e também com os indiretos, conforme a agenda ia permitindo. E nesse momento era um momento em que a gente conversava não sobre a empresa, mas sobre ele, sobre o que ele queria da vida. E um determinado liderado disse assim, caramba, olha, e era um potencial, high potential total. Eu falei, cara, esse cara vai assumir essa posição e vai detonar. E ele olhou para mim e falou assim, não quero não, de jeito nenhum, adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu ganho o que eu preciso para ter o meu apartamento, viajar 1 vez por ano e pagar meu Uber, porque ele não queria carro, e eu estou feliz pra caramba, não vem querer que eu passe de fase, não quero, eu quero ser o melhor nisso que eu faço agora, né? Então, entender também que eu queria, como líder, provocar uma mudança que não era o que ele queria. Eu ia perder um excelente gerente, né, na posição de gerente que ele estava, e talvez não ia ganhar um excelente diretor. Então, acho que é importante também a liderança entender quais são as áreas de resistência do outro e o motivo dessas resistências, porque existem áreas dentro da zona de conforto ou dentro da zona do hábito que são positivas, existem hábitos que são muito positivos, existem momentos de conforto que são muito positivos, né? Então, essa reflexão também sobre movimentar ou não daquela zona é importante para a gente, né? Sabe o que? Eu ia falar mesmo, porque a gente foi para a linha da vulnerabilidade e para mim essa é uma das grandes chaves assim do mundo corporativo para os próximos anos, né? Que vai muito em contra com o nosso passado, com a gestão, comando e controle, né? Você não poderia ser vulnerável, você tinha que separar a vida pessoal da vida profissional, você não podia levar um problema de casa para o trabalho, você não podia ser sensível, você não podia ser frágil. E toda essa casca que a gente cria ali para ser forte no mundo corporativo é uma falta de vulnerabilidade que todo mundo tem. E se vocês pararem para pensar assim, estava até fazendo agora uma analogia, a vulnerabilidade está completamente na zona do medo, né? Do medo irracional de ser vulnerável, de ser frágil, de estar passando por uma situação onde você não concorda. E a gente estava falando muito de RH e líder, e depois você trouxe o exemplo de líder e o teu liderado, mas a vulnerabilidade ela precisa estar na equipe. É preciso promover. O líder, o RH, eles têm responsabilidade de promover isso para com a equipe. Uma equipe só está unida quando ela confia uns nos outros, e só há confiança quando há vulnerabilidade. Então, como que a gente instiga essa vulnerabilidade a partir talvez das zonas, né? De uma zona de conforto, da zona do hábito, da zona do medo, da paralisia ali por análise, para que todo mundo, além de se autoconhecer, se conhecer e se ajudar e fazer ali a gestão da mudança, todos para o mesmo objetivo. E a segunda coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito importante, que a gente estava falando, né, sobre dar os primeiros passos e fazer algo para isso acontecer, e eu gosto muito desse tipo de provocação, não estar mais sobre querer ou não, já falamos sobre isso. Agora a gente sempre visualiza que vai acontecer, né, de bom se a gente mudar. E talvez a gente precise olhar
o que vai acontecer se a gente não mudar. Quais são, né? Quais são os riscos de não encarar essa mudança, de fingir que não está acontecendo, de fingir que o mundo não mudou, de fingir que depois da pandemia vai ser tudo igual. Exato, fica esperando que volte a ser como era antes. Exato. Então, qual é o risco de você não fazer um plano de ação para daqui a um ano? Onde você vai estar daqui a um ano se você não fizer nada do que você quer, se você não mudar? Eu acho que esse tipo de provocação, até como dica assim, interna ali para a própria área de recursos humanos, né? A gente está falando de diretores, de gerentes ali das áreas de negócio, que chegaram ali e são da geração do comando e do controle. Então, o que acontece? Eles não entendem como que, assim, uma pessoa mais nova do que eu, menos experiente, os meus liderados me questionam. Eu nunca questionei um chefe meu, porque na época deles não podia, porque é outra geração. E aí a gente vem para uma geração atual, que é a geração Z, desculpa, que é uma geração que não vê a hierarquia, que ela te promove, ela mesma te promove como líder quando você inspira, quando ela entende, né? Como tô tentando achar a palavra que precisa ter credibilidade para ser o líder dela. Uhum. Não é o crachá, não é o crachá. Não é o crachá que elege a liderança, né? Exatamente, que era no passado, né? Que era no passado. Então a gente tem um momento de mercado onde muita mudança acontecendo, onde tem o maior número de gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. Então a mudança, ela está em qualquer ambiente, não é só fazer uma transformação cultural, né? Uma reestruturação, uma mudança de rota, não, é nos pequenos detalhes, né? Como que a gente que ela está no dia a dia, né, Van? Você tem toda a razão. E você falando isso me lembrou uma coisa importante. Muitas vezes a gente vê as pessoas, as empresas dizendo, eu quero mudar. Mas elas não querem mudança. E para mudar, precisa de mudança, né? Um ponto que você trouxe das gerações, por exemplo, quando a gente diz, eu quero metodologia ágil dentro da empresa. Mas para ter ágil, tem que dar abertura para os erros. Mas se eu não tenho uma cultura de permitir que as pessoas errem, elas não vão fazer. Ninguém vai assumir responsabilidade. Eu quero uma cultura de accountability. Mas se quando a pessoa erra, ela é massacrada, ou seja, a minha cultura não é uma cultura que permite, né? É claro que erro com responsabilidade, né, minha gente? Porque a gente sabe que já tem empresas que premiam o erro? Sim, porque olha, eu escutei isso ontem, eu estava num cliente ontem ou anteontem, e ele me disse uma coisa eu achei mágica, e eu sei que é verdade porque eu conheço ele, tem um perfil extremamente inovador, e ele disse assim para mim, vou dizer uma coisa para você, meu time quando não está errando, eu chamo todos eles aqui e digo que vocês estão fazendo besteira, porque se não estão errando é porque estão fazendo do mesmo jeito todo dia, porque a gente só muda ou a gente só evolui a partir do erro, da tentativa e do acerto, do erro, e aprendendo com esses erros. Só erra quem tentou, né? Só erra quem não tentou, quem não faz nada não vai errar nunca. Exatamente, mas para que a gente possa tentar cada vez mais, para que a gente possa buscar essa mudança, a gente precisa vencer, então, essas nossas 4 zonas que nos paralisam, seja no movimento dentro da empresa, ou seja, zonas que paralisam a empresa como um todo, ou zonas que nos paralisam como indivíduo e não nos permitem sermos protagonistas das nossas carreiras. Seja eu como protagonista da área de RH, seja eu como protagonista liderança, seja eu como protagonista liderado. Não importa onde eu esteja, só vencendo essas 4 zonas de paralisia que não me deixam mudar, é que eu vou conseguir ser protagonista da minha própria vida e da nossa própria carreira. Justo?
Justíssimo. Muito bem. Olha, foi uma delícia estar aqui com vocês. É sempre bom compartilhar conhecimento, está na nossa veia compartilhar conhecimento. Já estou ansiosa para o nosso próximo encontro, que vai acontecer na semana que vem. E eu espero aí que a turma que esteja nos assistindo possa contribuir também com as suas questões, com seus exemplos, com as suas recomendações. E quem tiver, né, a estratégia que a Nara falou, como é que é, Nara? Eu vou ficar milionária se eu descobrir essa fórmula, a fórmula do que fazer quando eu tenho pessoas mais resistentes ou menos resistentes dentro do time, como é que eu conecto, enfim. Traz para a gente, vamos debater sobre isso, e a gente espera vocês no nosso próximo vídeo.